A pergunta que eu mais recebo nas minhas redes sociais é quantas horas eu estudava para conseguir ser aprovado no MPU. E realmente foi uma época da minha vida que foi muito difícil, porque eu estava conciliando várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu estava na faculdade de Direito ainda, no último ano. Então, eu tinha que ir à aula, eu tinha que também trabalhar, porque na época eu fazia um estágio, que eram 6 horas por dia. Então, eu tinha um estágio, eu tinha que trabalhar e eu ainda tinha o TCC. Porque como eu estava no último ano da faculdade, eu estava naquela fase de elaborar o TCC. E nesse meio tempo, eu também incluí o estudo para concurso público. Então, foi realmente uma fase da minha vida muito pesada que eu tive que conciliar várias coisas ao mesmo tempo. O que sobrava para mim conseguir estudar era de 3 a 4 horas por dia. É claro que isso varia muito, então tinha dias que eu não conseguia estudar 1 hora, 2 horas. Quando eu tinha provas da faculdade, por exemplo, às vezes eu não conseguia estudar nada para concurso público. Porque muitas vezes até a matéria que eu estava estudando, ela não caía. Então, era um estudo assim que não estava servindo para nada. Exemplo, direito tributário. Nessa época eu estava pegando tributário e eu não conseguia usar isso para nada, as provas eram pesadas, eu tinha que me esforçar bastante para estudar. E às vezes nem era uma coisa que ia cair no meu concurso público, então eu tive que conciliar várias coisas ao mesmo tempo. Tinha dias que rendia muito, muito bem mesmo, eu conseguia fazer ali 4, 5 horas de estudo, mas a média geral era de 3 a 4 horas no máximo. Eu estudava de segunda a sexta, não estudava aos sábados, porque normalmente aos sábados eu priorizava o meu descanso e a elaboração do TCC. Então realmente não dava para estudar nos sábados e no domingo era realmente só descansar. De vez em quando eu fazia um simulado ou outro, mas não dava para eu focar 100% no estudo para concurso público. E mesmo assim, eu consegui a minha aprovação em Goiás, na classificação de 16º. Foi uma boa nota, fiquei muito feliz, principalmente que eu ainda estava na faculdade de Direito e fui aprovada no cargo de analista judiciário. Então, isso refletiu bastante, assim, o esforço que eu estava tendo, né? Foi uma recompensa muito grande. E eu também fiz uma reflexão sobre isso, que não é o número de horas que vai fazer com que a gente seja aprovado em um concurso público ou não. Existem várias pessoas, inclusive que eu conheço, que estudam 8 horas por dia, líquidas 6 horas, e mesmo assim elas estão estudando há muitos anos e elas não conseguem êxito em concurso público. Então eu consegui perceber que não é o número de horas que faz com que a gente seja aprovado em um concurso público, é a estratégia que a gente usa, é o método que a gente usa. Nesse concurso em especial, eu já tinha passado por outras reprovações, que foi o concurso do TRF, e o concurso de delegado, né, da Polícia Civil de Goiás. Essas duas reprovações, elas me moldaram muito, elas me trouxeram muitas informações, muito aprendizado. Eu consegui, através desses aprendizados, definir um método de estudo, uma estratégia para ser seguida. Eu segui essa estratégia e eu consegui um bom resultado. E esse ensinamento, para mim, ele foi muito valioso, porque muitas vezes a gente se apega muito em justificar o motivo de não ser aprovado em um concurso público, ou o motivo de não estudar para concurso público, mesmo que esse seja o nosso sonho. Se não for o seu sonho, tudo bem, mas é o sonho de muitas pessoas que acabam não conseguindo realizá-lo porque elas acabam pegando um motivo e tornando ele uma desculpa. Muitas vezes a pessoa fala: eu trabalho e não consigo trabalhar e estudar para o concurso público, eu não consigo conciliar a maternidade com o concurso público. Então, a faculdade com o concurso público, cada um na sua realidade, cada um dentro das suas peculiaridades. E a verdade é que dá sim. Eu sei que muitas vezes pode ser difícil, você pode se sentir sobrecarregada. Foi uma época da minha vida que eu me sentia extremamente sobrecarregada, mas eu consegui e você também consegue. Eu tenho certeza que dentro da sua realidade, dentro daquilo, das suas dificuldades, você consegue tirar um tempo para poder dedicar para concurso público. Nem que sejam 2 horas por dia. E eu tô aqui para te provar. Eu estudava, às vezes, 2 horas por dia. Às vezes eu estudava 3, às vezes mais. A média era essa, 3 a 4. Mas 4 era, assim, muito difícil de eu conseguir estudar. E mesmo assim, eu consegui. Mesmo sendo uma quantidade de horas que está bem aquém do que muitas pessoas dizem fazer, né? As pessoas falam, estudo de domingo a domingo. 7 horas líquidas, 8 horas líquidas, então era uma quantidade muito abaixo e mesmo assim deu certo pra mim. E se deu certo pra mim, eu tenho certeza que dá certo pra você. Você só precisa ter um estudo bastante estratégico e eficaz, porque a estratégia e o método de estudo, eles superam a quantidade de horas. Então, muitas vezes essa pessoa que está estudando 8 horas líquidas por dia, ela está estudando de uma forma
errada, vamos assim dizer. Não é o melhor método, não é a melhor estratégia. Então é como se ela estivesse pegando essas horas de estudo e jogando no lixo, porque ela não está aproveitando da melhor forma possível. É claro que se essa pessoa estivesse estudando com eficácia, com método legal, ela com certeza seria aprovada muito rápido, porque ela tem muitas horas disponíveis. Mas o que a gente vê é que a pessoa que tem poucas horas disponíveis de estudo por dia, ela acaba passando mais rápido que aquela pessoa que tem mais horas. Por quê? Porque por ela ter menos horas disponíveis, ela começa a pensar em formas, em estratégias dela conseguir avançar no edital de uma forma mais rápida, dela conseguir eh, dominar aquele conteúdo de uma forma mais rápida, e como ela começa a pensar nisso, tipo assim: "Ah, eu tenho poucas horas disponíveis por dia para estudar, então eu preciso compensar isso de alguma forma". Então a pessoa começa a pensar em estratégias, em métodos, e aí nisso ela consegue ter um desempenho muito melhor, porque ela entendeu que estudar para concurso público não é só sentar ali e ficar estudando de qualquer forma ou achando que qualquer jeito que você fazer, você vai ter um bom resultado, que não é bem assim. Basta a gente olhar para os resultados das pessoas que estão à nossa volta e perceber que realmente não é só sentar e estudar. Então, esse vídeo é para você que às vezes está com medo de começar, achando que você não vai conseguir porque você tem poucas horas de estudo por dia disponível, ou então para você que já está estudando para concurso público e está desanimado e com medo por não ter tanto tempo disponível. Você consegue sim, você só precisa traçar uma estratégia e um método que vai te levar até essa aprovação de uma forma mais rápida. Hoje eu quero compartilhar com vocês o meu método, que é o método 8P, que foi aquilo que eu desenvolvi na época que eu estudava para o MPU, que eu tinha pouco tempo disponível e que me permitiu conseguir tantas aprovações depois do MPU também, onde eu tive outras 3 aprovações. E eu consegui perceber também que esse método 8P foi o método que eu acabei utilizando lá atrás, quando eu consegui minha aprovação na federal, no curso de direito, e também na OAB, quando eu consegui ser aprovada de primeira, tirei uma nota muito, muito, muito boa, eu fiquei assim, sem acreditar que foi 9,5 nessa cursiva. Então eu percebi que eu estava utilizando esse método e ele estava me dando resultados. E aí quando eu fui estudar para concurso público, eu acabei não utilizando esse mesmo método, eu achei que eu tinha que estudar de uma outra forma, e eu acabei tendo 2 reprovações, que foi a do TRF e a do concurso da Polícia Civil de Goiás, que me ensinaram muito, aí eu resolvi voltar para o método antigo, que é o método que eu já estava acostumada a utilizar, e foi aí que eu consegui outras 4 aprovações em concurso público. Então esse método, ele me ensinou, assim, demais. Ele me permitiu, conseguir realizar grande parte dos meus sonhos, e eu quero compartilhar ele com vocês. Então eu vou deixar o link aqui na bio para vocês conseguirem entrar no site onde eu falo sobre esse método. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.